O estresse pode construir ou destruir você, e este vídeo te ajudará a fazer com que aconteça o primeiro. 72% da população tem problemas para enfrentar o estresse em sua vida pessoal, familiar ou profissional. Pode ser que você acorde com palpitações no meio da noite, que não descanse, durma o quanto durma. Ou pode ser que o seu humor despenque. A causa poderia ser pressão financeira, sua relação de trabalho, estado de saúde, seu ambiente de trabalho ou uma combinação deles. A realidade é que quanto mais ferramentas você tiver para lidar com essas situações sem prejudicar sua saúde, melhor. Hoje abordamos 3 ingredientes com comprovação científica que podem facilitar sua jornada. Os pontos principais estão no final do vídeo, mas para aproveitá-los ao máximo, primeiro é necessário entender melhor sua relação com o estresse. Para isso, faço uma pergunta. O estresse é ruim? O estresse é necessário para a vida. Conceitue-o adequadamente. O estresse não é ruim nem bom. O estresse agudo é definido como uma resposta psicológica e fisiológica a uma ameaça ambiental real ou percebida. Isto é estresse. Embora esta resposta possa ser desconfortável, é a que te permite enfrentar desafios diários que te permitem viver e que são importantes para você. Sem uma dose adequada de estresse diário, seu desempenho seria muito ruim. Você cresce como pessoa em qualquer âmbito graças à dose adequada de estresse. De fato, o simples gesto de começar a considerar o estresse e a pressão como algo não necessariamente negativo ou até mesmo positivo reduzirá os efeitos negativos do estresse sobre o seu corpo. Podemos então estabelecer um gráfico em forma de sino ou U invertido que relaciona desempenho e níveis de estresse. Pouco ou muito estresse resultaria em desempenho abaixo do ideal. E ainda assim, o ser humano é muito bom em tolerar, se adaptar e responder a doses de estresse altas. Mas isso sim, durante um curto período de tempo. A preparação para um exame durante 2 semanas, correr uma maratona ou ter que desenvolver novas habilidades profissionais porque você foi transferido de cargo. O que não lidamos bem e o que te prejudica seriamente é estender essa resposta de estresse ao longo do tempo. Uma doença crônica, uma pandemia que se estende por 2 anos ou um luto difícil de superar. Isso é o que chamamos de estresse crônico e gera uma série de alterações neuroendócrinas e imunometabólicas que pioram sua saúde. Poderíamos passar horas debatendo as consequências fisiológicas do estresse crônico, mas vamos resumir em uma superativação do sistema nervoso simpático, além do sistema nervoso autônomo responsável pela resposta de luta ou fuga. Uma superprodução de hormônios do estresse, sendo os principais cortisol, adrenalina e noradrenalina, maior resistência à insulina, dislipidemia e pressão arterial, ou seja, um agravamento metabólico e também uma resposta imunológica empobrecida. Esses elementos, como você pode imaginar, são o terreno fértil perfeito para a maioria das doenças crônicas, com o risco adicional de que, dado que o estresse é uma percepção subjetiva, muitos de vocês acabarão normalizando viver em uma situação de estresse crônico por estar nela há muito tempo. E como sempre dizemos, normalizar algo é o primeiro passo para não resolver. Em suma, encontre a dose ideal de estresse que otimize seu desempenho sem prejudicar sua saúde. Essa dose existe sim e é diferente para cada um de nós. Para atingir essa meta, é essencial compreender o seguinte conceito. Sua resistência a estressores depende de sua genética, vivências passadas e personalidade. Esse seria o tamanho do recipiente. Há pessoas que toleram melhor a incerteza e a alta complexidade, e outras que a toleram pior. Diante disso, pouco você pode fazer, mas sempre é possível melhorar sua tolerância ao estresse das seguintes maneiras. Depois temos outro elemento importante, o número de tubulações que adicionam estresse ao seu recipiente e seu fluxo. Haverá tubulações pequenas que adicionam um pouco de estresse de forma contínua. Você pode ter um pequeno complexo com algum aspecto do seu físico. Também haverá tubulações grandes que adicionam uma grande quantidade de estresse, uma perda inesperada de um ente querido ou estar sofrendo bullying na escola. Haverá tubulações que adicionam estresse de forma intermitente, como se preparar para um concurso ou competição esportiva, ter-se machucado ou reprovado em um exame. Como você pode imaginar, quanto maior e mais estável o estressor, pior. Mas nem mesmo esse segundo elemento que podemos chamar de estressores são os mais importantes e não são porque todos nós, em maior ou menor grau, vamos nos expor a eles ao longo da vida. O mais importante é o terceiro elemento, ao qual chamaremos de estabilizadores psicológicos. Esses estabilizadores podem ser representados como drenos pelos quais expulsamos o estresse do recipiente. O bom é que podemos criar drenos com nosso esforço e vontade. Ou seja, essa parte da equação é totalmente dinâmica, mutável, maleável. Esses estabilizam a quantidade de estresse, que idealmente deve oscilar em margens não muito amplas.
Leve em consideração que você sempre terá tubulações fornecendo estresse e sempre drenos eliminando-o ou deveria tê-los. O que pode ocorrer e ocorre frequentemente é uma discordância, uma discrepância temporal entre as entradas e as saídas de estresse. Todos nós temos algum dreno funcionando em nossas vidas? Amigos para recorrer em momentos difíceis, praticar esportes, sexo, videogames, música, passear no parque, escrever, tocar instrumentos e passar tempo com o parceiro. Cada um conhece os seus, são muito pessoais, mas muito cuidado, porque em uma situação de alto estresse também é fácil cair nos drenos errados, principalmente álcool, tabaco e outras drogas ou medicamentos. Essas ferramentas de enfrentamento são como um cano que tira o estresse por um ralo e o coloca de volta em maior quantidade por outra entrada. A longo prazo, aumenta o estresse crônico e agrava a situação. Se você se lembra, durante os meses de confinamento, fomos privados da maioria dos estabilizadores psicológicos. E isso desencadeou uma crise mundial de saúde mental que ainda persiste. Não podíamos ter contato com amigos, familiares, natureza e nossa atividade física foi muito reduzida. De qualquer forma, agora você já entende a importância dos estabilizadores psicológicos para evitar que nosso recipiente se encha demais. No universo dos suplementos para estresse, poucos possuem evidências científicas suficientes para recomendação. Um grupo dos quais já falamos e que, portanto, deixaremos para outra ocasião são os adaptógenos. Estes podem, mais do que eliminar o estresse do seu recipiente, aumentar um pouco o tamanho do mesmo. Os que você vai descobrir hoje têm a capacidade de tirar um pouco de estresse do recipiente, melhorando e potencializando as respostas de relaxamento. No entanto, é sempre importante lembrar que os suplementos nunca serão o mais importante nem a solução. Se você sofre de estresse crônico grave ou uma condição clínica diagnosticada, nada substitui uma terapia adequada ou, se necessário, medicamentos prescritos. Além disso, temos intervenções que melhorarão comprovadamente tanto a ansiedade quanto o estresse. Abordamos diferentes formas de meditação, exercício físico e, mais recentemente, o universo dos psicodélicos, tema que discutiremos em breve. Vamos ver agora os ingredientes com evidência científica comprovada. Passiflora, você certamente já ouviu falar. A passiflora é incluída em muitos suplementos anti-estresse ou infusões relaxantes. E é que a passiflora incarnata é uma flor amplamente utilizada em regiões tropicais para melhorar a insônia e a ansiedade. Seus fitoquímicos, como a crisina e a benzoflavona, modulam a neurotransmissão GABAérgica, reduzindo os sintomas de estresse e ansiedade. O ácido gama-aminobutírico é um neurotransmissor depressor, importante na resposta de relaxamento. Alguns estudos, como este, feito em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, a suplementação durante um mês com passiflora foi tão eficaz quanto as benzodiazepinas. Eficaz em quê? Eficaz na redução da ansiedade, com efeitos colaterais significativamente menores a curto e longo prazo em comparação com as benzodiazepinas. Neste caso, os efeitos colaterais mais frequentes são sonolência, hipotensão arterial, quando combinada com antihipertensivos e, em alguns casos raros, uma erupção cutânea. O segundo, açafrão, derivado do Crocus sativa, é usado tradicionalmente para dar sabor aos alimentos. Em sua estrutura, abriga 4 famílias de moléculas com efeito neuroprotetor comprovado, as crocinas, as crocetinas, as picrocrocinas e o safranal. Elas aumentam os fatores neurotróficos no cérebro, como fator neurotrófico derivado do cérebro, além de modular a atividade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, que é o que decide o nível de produção de hormônios de estresse das adrenais ou suprarrenais. Lembre-se, cortisol, adrenalina e noradrenalina. Um eixo hipotálamo-pituitária-adrenal hiperativo significa mais hormônios de estresse do que o desejável, menor resposta de recuperação e maior propensão a sofrer as consequências do estresse crônico. Por essas razões, Adrian Lopresti e Peter Drummond descrevem nesta revisão o efeito antidepressivo e anti-estresse desta planta. Similarmente, esta meta-análise de 2019 inclui 6 ensaios clínicos e 375 participantes, conclui que o açafrão na dose adequada reduz sintomas de ansiedade com um efeito moderado alto. Como precauções importantes, seus compostos bioativos podem interferir com a atividade de enzimas metabolizadoras de medicamentos, ou seja, poderiam gerar interações farmacológicas. Se você toma medicamentos, consulte seu médico sobre possíveis interações antes de usar. O açafrão também tem um leve efeito hipoglicemiante. Tenha cuidado se você toma medicamentos antidiabéticos que podem causar hipoglicemia. A dose padrão é de 30 mg de extrato de açafrão, que é obtido do estigma da planta Crocus sativa. Toma-se 2 doses de 15 mg em 2 tomadas. E o terceiro, lavanda, pertence à família de plantas conhecidas como lamináceas. Tradicionalmente usada na aromaterapia para reduzir a ansiedade por seu efeito calmante. Os 2 principais compostos bioativos que exercem esse efeito são o linalol e o acetato de linalilá.
Os principais mecanismos pelos quais gera efeitos anti-estresse e ansiedade são a inibição de canais de cálcio dependentes de voltagem no cérebro e a modulação da neurotransmissão serotoninérgica. Tanto a aplicação inalada em aromaterapia quanto tópica e oral demonstraram benefícios neste sentido, mas uma limitação clara da aromaterapia é que os estudos não podem ser cegos, já que o cheiro de lavanda não pode ser escondido. A principal precaução com a lavanda tem a ver com a minha especialidade, a endocrinologia. Há alguma evidência de que o óleo de lavanda tem propriedades estrogênicas e pode causar ginecomastia, especialmente em crianças e adolescentes. A dose oral mais frequente é de 80 mg diários em formato oral. Quanto à aromaterapia, as doses ótimas não estão nada claras. Como posso me beneficiar desses compostos? Há muitos suplementos disponíveis no mercado. Se você encontrou algum eficaz, por favor, compartilhe nos comentários. Vou te mostrar este que é o que uso de tempos em tempos. E por quê? Bem, porque 2 dos 3 ingredientes mencionados estão incluídos no suplemento Clear Mind em doses eficazes. A isso se somam a rhodiola e a ashwagandha. Esses suplementos são mais eficazes em picos de estresse, não como estratégia contínua a longo prazo. Isso é tudo por hoje, espero que tenha sido útil. Não esqueça que você tem muito mais gratuitamente em nossa newsletter, a qual pode se inscrever aqui.